Hoje a gente vai analisar uma famosa frase do livro de Eclesiastes, atribuída ao rei Salomão. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Aharei Mot, hoje focando nos parágrafos 39 e 40 do Zohar, quarto ano de leitura. Antes de entrar no vídeo, no entanto, queria dar uma notícia meio bombástica, um convite, causar um certo frisson entre vocês. Nos próximos dias, em breve, provavelmente até o fim da semana, eu vou lançar um convite especialíssimo para a gente fazer uma viagem juntos, dessa vez para Portugal. Se você tem vontade de conhecer Portugal, se nunca foi para a Europa ou se já foi para outros lugares da Europa e não conhece Portugal, essa é a sua chance. A gente vai ter uma viagem de 15 dias por Portugal, preços imbatíveis. Vamos focar um pouquinho na história judaica, tem muita história judaica lá por causa da Inquisição, do período mouro, né, em que árabes e judeus viviam em harmonia. Mas claro que também vamos ver coisas da cultura local, da história imperial, das navegações e um pouco da história do cristianismo também. Vai ser uma viagem linda, né? Espero que vocês gostem bastante do convite e se juntem a mim nessa empreitada. A viagem é para novembro e em breve eu lanço mais detalhes, aviso para vocês, tá bom? Muito bem, entrando no tópico do Zohar, o Zohar menciona aquela famosa frase do Eclesiastes que diz o seguinte: tem um tempo e existe um momento para tudo embaixo dos céus. Ou seja, nós vivemos aqui no mundo físico, na Terra, como se fosse dentro de uma agenda, dentro de um cronograma. E essa agenda, esse cronograma, é claro, é definido por Deus, né, através de vários mecanismos. Por exemplo, a posição dos astros, Sol, Lua, nascer do Sol, pôr do Sol, o levantamento da Lua, as estrelas, o movimento dos astros, das estrelas, das constelações. E o que significa que há um momento para tudo? Que cada coisa tem um momento exato de ser feito, ou um momento mais propício para ser feito. Então o Zohar em especial está falando de bênçãos, de reza, de conexão com Deus. Por que ele está falando disso? Porque tem uma passagem em Aharei Mot que o próprio Moisés, por exemplo, é proibido de entrar no Santo dos Santos. E aí o Zohar fala, tá vendo que mesmo uma coisa boa como essa, Moisés ir comungar com Deus e Moisés encontrar Deus, não podia ser feita em qualquer momento. Tinha momentos corretos para isso. E aí o Zohar começa a explicar que, então, por exemplo, na reza, por mais que seja bom rezar, tem os momentos certos. E o que significa o momento certo? Não que você não possa rezar nos outros momentos, você pode rezar quando quer, mas certo no sentido, a sua reza só vai fazer efeito se você fizer a reza no momento correto. Tem momentos, então, o Zohar diz, que você vai fazer as suas orações, você vai fazer os seus pedidos e eles não vão ser atendidos. O Zohar diz isso com todas as palavras. Não é o momento de receber petições. Aliás, essa é uma boa metáfora, né? Imagina como se fosse no sistema jurídico. Você tem prazos. Você tem prazo para entrar com uma ação, depois você tem prazo para entrar com um recurso, depois você tem um prazo para receber a resposta. E fora desses prazos, não adianta, né? Então, por exemplo, se você pegar o recesso do sistema jurídico lá no fim do ano, não adianta, você não consegue pôr uma petição lá. Tá? Se passou o período de um recurso, não adianta você pedir o recurso. Não dá. Exatamente do mesmo modo com o mundo. E aí o Zohar encerra dizendo, na verdade não é bem nesse trecho, mas ligado a isso em outros trechos, ele diz que grande parte da sabedoria de uma pessoa que trabalha com espiritualidade, vamos falar aqui no nosso caso a Kabbalah, é conhecer esses momentos, é conhecer esses tempos. Então a grande sabedoria às vezes de um rabino, de um cabalista, é saber quando que ele pode rezar, quando que não é o momento de rezar. Quando que ele pode, por exemplo, quando é que ele deve fazer um certo ritual e quando não adianta fazer esse ritual. Essa sabedoria espiritual é uma das mais valorizadas na tradição cabalística, né? Porque você passa a viver numa harmonia com a agenda do cosmos, né? Você passa a viver respeitando o tempo do cosmos, o prazo do cosmos. E esse prazo, às vezes, não é só uma questão de, por exemplo, meses bons, meses ruins, é tudo. Às vezes é dias bons, dias ruins, horas boas, horas ruins, segundos bons e segundos ruins. Essa agenda é extremamente complexa, envolve dos menores time frames, né, dos menores períodos de tempo até os mais longos. Você tem anos bons e anos ruins. E repito, saber desses momentos, quando que é o momento propício para algo e quando não é de uma sabedoria muito, muito grande.
Um bom dia a todos e tudo de bom.